Boa noite. Voltamos com especial informação a verdade.com para lhe dar conta de toda a atualidade da região do Tamega e Sousa e também da pandemia da Covid-19. Antes de irmos aos dados da região, começamos com uma conversa com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Nespreira, Paulo Soares, que nos falou sobre o início da época de incêndios. Junto ao especial informação de hoje, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Nespreira, Paulo Soares, que nos vai falar sobre o início do verão e, consequentemente, também do início da época de incêndios. Paulo Soares, obrigada por se juntar a nós. Então, o verão começou e com ele também a época de incêndios. Como é que está a ser preparada pelos bombeiros de Nespreira esta época de incêndios? Bem, boa tarde a todos. Nós temos neste momento, o nosso dispositivo é constituído por um ESIN e um ELAC. Foi o dispositivo atribuído pela ANEPS e é neste momento esse dispositivo que temos para fazer face à época de incêndio. Isto depois contando também com o pessoal voluntário. Claro que sim. Também, relativamente, como é que está a corporação preparada, a Corporação dos Bombeiros de Nespreira, a nível de carros, para a época de incêndios? Estamos preparados a exemplo dos anos anteriores, vamos tentando renovar a nossa frota dentro do possível e ir mantendo atualizada a frota mais velha, digamos assim. Mas estamos, em termos de veículos, estamos bem servidos. Os bombeiros voluntários de Nespreira fazem parte do Conselho de Sinfãs. É um conselho com alguma área verde. Como é que vocês se dividem para cobrir todo o conselho e para proteger todo o conselho? Nós no Conselho existem duas corporações, como vocês sabem. As áreas de atuação estão definidas, sendo que à minha área ou à área dos bombeiros de Nespreira correspondem 7 freguesias. As restantes são do Corpo de Bombeiros de Sinfãs. Em termos de área, esta aqui, em termos de mancha florestal, é muito maior porque tem muito mais produção de eucaliptos e de pinheiros. A parte de Sinfãs será mais aquela parte da serra do Monte Muro, que também costuma ter uma série de ignições, mas o impacto financeiro, digamos assim, não será tão significativo. Como comandante dos bombeiros nos Pereiras, não será certamente a primeira época de incêndios. Qual é que é a previsão para este ano, tendo em conta também as temperaturas? Vai ser um ano de muitos incêndios, de poucos incêndios? Como é que está essa previsão? A previsão é como eu costumo dizer nos outros anos, será sempre aquilo que as pessoas quiserem. Se as pessoas, independentemente do calor ser mais ou ser menos, não adotarem comportamentos de risco, se tiverem os devidos cuidados, provavelmente as ignições ou o número de ignições serão menores. Se adotar comportamentos de risco, fazer fogueiras, não ter cuidado com as queimas, provavelmente esse número vai aumentar, porque o calor poderá ajudar ao desenvolvimento das ignições, mas não as provoca. E tendo em conta os últimos anos, como é que têm sido os incêndios na área de cobertura dos bombeiros de voluntários na Espreita? Eu, por acaso, estive no início da semana a fazer o relatório operacional e, relativamente ao ano anterior, a 2018, o ano passado houve menos ignições na minha área. O objetivo é que este ano também ainda haja menos que o ano passado? Sim, o objetivo é sempre esse e pelo menos se não se conseguir reduzir ao número, pelo menos tentar que depois em termos de área ela seja a menor possível. E relativamente também à Covid-19, como é que as equipas são divididas? Quais é que são os cuidados que as equipas que vão combater os incêndios na área dos bombeiros na Espreira têm que ter? Bem, quando apareceu a Covid-19, a pandemia, nós criámos um plano de contingência em que tivemos a trabalhar durante 7 dias com 10 elementos, 24 horas. Depois, como o panorama melhorou, começaram a haver estas medidas de desconfinamento, criámos internamente um circuito, o que não é de todo fácil quando as instalações também não o permitem,
criámos um circuito a evitar ao máximo os contactos, mas isso nem sempre é de todo possível. Há todos os cuidados, desde os cuidados de higienização, máscaras, o cuidado quando se regressa de um transporte de um doente com algumas suspeitas, esse aí ainda nos faz redobrar os cuidados, mas é por aí, não poderemos dizer que amanhã ou depois não poderemos ter aqui um caso positivo. Claro. E agora, voltando à época de incêndios, quais são os cuidados que aconselha a corporação, à população a ter durante o verão, até pelo menos setembro, outubro? Os cuidados são, como eu já referi há bocado, não adotar comportamentos de risco, quando tiverem que fazer as queimas, evitar de o fazer nos dias com temperaturas mais elevadas, ter o cuidado de ter sempre um dispositivo à mão, uma mangueira com água, uma coisa assim, porque normalmente, para já estas ocorrências que já tivemos resultaram a maior parte delas de queimas que se descontrolaram. A visão de um comandante sobre o início da época de incêndios, deixando também alguns conselhos para a população em geral. Pela região de Tâmega Sousa, destaque para um serviço dos bombeiros voluntários de Friamundo, que ajudaram esta quarta-feira a trazer ao mundo o pequeno Miguel, numa altura em que a mãe estava a ser transportada para o Hospital de Guimarães, coube aos operacionais Cristiano Alves e Renata Barbosa assistirem a progenitora em conjunto com os operacionais da VMER de Guimarães. Foi assinado na manhã desta quinta-feira o auto de consignação da requalificação urbana da Rua de São Nicolau, no concelho de Marco de Canaveses. A empreitada, no valor de mais de 230 mil euros, tem o prazo de conclusão de 6 meses. Na área do desporto, damos destaque para o Futebol Clube de Passos de Ferreira, que tem a manutenção na Primeira Liga praticamente assegurada após vencer o Tondela por 3-1, estando em 12º lugar com 31 pontos. O próximo jogo é contra o Futebol Clube do Porto, na próxima segunda-feira, na capital do Móvel. Sobre os dados de hoje da Covid-19, o jornal A Verdade sabe que o concelho de Marco de Canaveses tem um total de 118 infectados, sendo que ainda não estão todos incluídos nos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde. A Câmara Municipal de Sinfãs divulgou ao final da tarde desta quinta-feira um aumento de 25 casos em relação aos anteriormente divulgados, sendo agora 118 no total. A situação mais preocupante é na Santa Casa da Misericórdia de Sinfãs, onde estão concentrados 77 casos positivos, 19 dos 25 identificados esta quinta-feira, 53 são utentes e 24 funcionários. Há ainda a lamentar 4 mortes, 2 das quais aconteceram esta manhã também na Santa Casa da Misericórdia de Sinfãs. A autarquia informou que se continuam a realizar testes, nomeadamente a contactos positivos que tenham sintomas. Nos restantes concelhos da região de Tâmega Sousa, os números mantiveram-se iguais aos divulgados esta quarta-feira. A nível nacional, Portugal apresenta hoje mais 6 óbitos associados à Covid-19, 1.549 no total, e mais 311 infectados, 40.415 no total, 240 dos quais aconteceram na região de Lisboa e Val do Tejo. Há ainda 299 pessoas que recuperaram do novo coronavírus, o que faz um total de 26.382. Do total de infectados, 436 estão internados, 67 dos quais em unidades de cuidados intensivos. Para continuar a acompanhar toda a atualidade da região de Tâmega Sousa e também da pandemia da Covid-19, já sabe que estamos em averdade.com e também nas nossas redes sociais. Quanto a nós, voltamos amanhã. Tenha uma boa continuação de quinta-feira.